jeito de acompanhar sempre a parte da dívida consolidada, como se fosse para poder descer só a dívida fundada, né? Então, ela acabou incorporando aí com os precatórios também. E aí vale reforçar para todos que o cadastro dos precatórios no sistema, né, é preciso, né, eu vou até apresentar, mostrar aqui para vocês rapidamente, é preciso ter o cuidado de fazer todas as etapas necessárias, desde o cadastro, as provisões, se caso ocorrerem, reversão, que a Regiane falou no início, hoje na parte da manhã. Se o precatório já não tem saldo mais, já tem que quitar o precatório. Porque se vocês não fizerem essa revisão desse cadastro desses precatórios, que ficam junto aqui com as sentenças judiciais, se vocês não fizerem essa parte de informar corretamente, às vezes vai estar mandando uma informação para o Tribunal de Contas equivocada, porque o que sobrar de saldo nessa movimentação aqui desse precatório, o que sobrar de saldo aqui é o que vai ser enviado lá no DDC, no registro 20, a partir de janeiro de 2023. Então, façam a devida revisão agora, no mês de dezembro, para que se passe realmente só os precatórios que o município tem mesmo em aberto, né? É difícil ter um município que não tem precatório. Eu confesso para vocês que esse ano, depois de 25 anos trabalhando na área pública, eu encontrei um município que não tem nenhum precatório e nenhuma dívida fundada. É impressionante, mas é algo muito raro, né? Para vocês verem que eu nunca tinha visto antes. Então, é só essa aí, aproveitei aí só para poder reforçar aí a importância de estar sempre fazendo esses acompanhamentos de forma estruturada. A parte das novidades aqui, gente, que eu vou apresentar para vocês, a minha parte aqui é bem pequena, bem rápida, mas é importante passar para vocês que caso vocês queiram, a partir de 2023, já trabalhar com esse formato, é uma opção a mais, né? A gente tem um histórico na área pública, né? E aí quem está há muitos anos sabe muito bem disso, que a gente sempre imprimiu os documentos, até por questão de economicidade, sempre foi impresso em impressora, aquelas impressoras LX, aquelas impressoras mais matricial, né? Só que de muito tempo para cá vem surgindo aí, até, né, a gente está mudando aí, né, a conotação até para o zero papel, inclusive, caso alguém queira conhecer mais no detalhe, pode entrar em contato com o nosso comercial, tá? Estamos implantando, inclusive, em alguns municípios, né, o zero papel, que aí é diferente desse que eu vou. Esse aqui é uma evolução para poder ser um modelo de empenho na versão mais a laser, vamos falar assim, né, dessas impressoras já de tinta, já a laser, e saindo um pouco do modelo de matricial, mas já estamos evoluindo além ainda para o zero papel, né? Ou seja, o município não imprimir nada, só salvar tudo na nuvem, todos os dados, fazer todas as assinaturas digitalmente. Então, é uma evolução a mais ainda, mas é uma mudança também cultural, né? Porque aí você não vai ter o materializado na mão esse documento, né? Vai ser tudo virtual, vamos falar assim. Mas isso aí é um fórum, um outro fórum que a gente pode abrir aí futuramente para falar sobre zero papel, também que já temos no nosso portfólio. Então, mas é bem rapidinho aqui. Então, o que temos de novidade aqui? Você pode vir aqui na opção de ano fiscal, abertura. Você vai vir aqui digitar o exercício que você vai querer emitir esses dados. Eu vou pôr 22 aqui, porque eu não tenho empenho aqui em 23 ainda. E você vai vir nessa abinha aqui, impressão. E aqui, gente, foi liberado
vários formatos de relatórios novos, e dentre eles eu tenho aqui esse que já é conhecido de todos para outros modelos, né? Mas esse aqui é um modelo já novo, está escrito até assim, novo nele, né? Empenho, liquidação e pagamento novo. Só empenho novo. Eu tenho um modelo aqui também, só empenho, itens NAF. E eu vou mostrar para vocês também. E eu tenho o modelo 8, que é empenho, liquidação e pagamento, itens NAF, né? Na prática, esse aqui vai só mudar para ficar um documento mais, vamos falar assim, mais bonito, num formato mais legal, para você imprimir, vai sair com a qualidade melhor, a impressão, né? E agora esse aqui já é uma mudança bem maior. Esse aqui, ele é totalmente integrado com compras e licitação. Então, se eu emitir um empenho que veio da integração com compras e licitação, ele vai sair na primeira página os dados do empenho, liquidação e pagamento, e nas páginas seguintes vai sair todos os itens relacionados a este empenho, ou relacionados, se for na liquidação, relacionados àquela liquidação. É como se tivesse ido lá no processo de licitação e trago esses dados. Então, eu vou exibir primeiro esse primeiro modelo aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui. Despesa. Empenho. É bem rápido, mas é só para conhecimento de vocês. Vou fazer esse aqui, por exemplo. Educação. É até bom que esse aqui é vindo de NAF. Então, vão emitir ele antes no modelo sem ser por item. Então, vamos emitir ele aqui na tela. Então, ele fica nesse formato aqui, um formato mais para impressora mesmo, mais a laser aí, né? Fica mais bem estruturadinho, tá vendo? Prefeitura, tal, nota de empenho número tal, do exercício tal, liquidação 1, orçamento, a ficha, a NAF de onde veio, funcional programática com a devida fonte de recurso, os dados do credor, todas as informações do credor, né? Os compromissos, os históricos, né? O histórico aqui bonitinho, até 220 caracteres para poder caber tudo numa única página. Aqui traz os dados lá da integração já do compras com os processos, né? A data, né? Quem é o responsável, os valores, né? Do saldo anterior, igual já tem hoje, né? Assinatura aí do contador, liquidante, com os dados né, da liquidação, nota fiscal, a série, quando anexar lá na, na liquidação a nota fiscal, vai trazer o número dela, a série, tudo direitinho, né, autorização de pagamento, o recibo e, por fim, aqui a assinatura aqui. Então, esse é um dos modelos, tá? Tem um modelo só empenho, que ele é igual esse aqui, a única coisa que ele não vai ter, aí não precisa nem exibir aqui para vocês, ele não vai ter essa parte aqui da liquidação e pagamento, é só empenho, então é daqui para cima, tá? Agora nós vamos aqui, o modelo aqui agora, vamos mudar o modelo aqui para itens, tá? Item. Na prática, o que vai acontecer, deixa eu só para não 3800, o mesmo documento, só chamei ele aqui de novo, que eu mudei lá, só por precaução. E aí eu vou emiti-lo, o documento aqui.
mais demorado, porque ele vai trazer dados da... Então, o modelo, vocês estão vendo aqui que é igual, né, nessa parte de cima, né, traz o credor, autorização de pagamento, recibo, deixa eu ver aqui, e aqui, ó, né, o outro não tem isso. Então, na página principal aqui, ele traz todas essas informações normais, com o valor do empenho, né, 504 aqui, 70, e na segunda página, ele traz todos os itens, buscando lá do processo licitatório, lá do compras e licitação, aonde ele vai trazer aqui, bonitinho aqui para vocês, o número da nota de empenho, os itens dessa nota, o número do item que foi, né, feito, ganhou lá, né, quem ganhou, o código, bonitinho, a quantidade, a unidade, nesse caso, a descrição do que está se comprando realmente, o que está se pagando, né, nessa nota de empenho, valor unitário. Aqui tem mais de 2 casas decimais depois da vírgula, gente, porque a gente sabe que medicamento e combustível geralmente dá as dízimas maiores, então, senão o valor total aqui vai dar diferença. Então, a gente, direitinho, igual ela no compras mesmo. E aqui no final traz o total. Se for um medicamento, por exemplo, vai às vezes dar 10 páginas de itens de nota, da nota, tá? Então, temos essa daqui também. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês de novidade. Aí é uma questão aí para vocês verem aí no município se vocês vão querer trabalhar dessa forma em 2023 com esses novos modelos aí. A gente já está tendo até demanda agora em 22 meses, como saiu, alguns viram. Ah, eu trabalho aqui, o controlador interno assina. Aí a gente tem que colocar lá, nesse modelo, não tem o controlador interno, porque existe um modelo específico que tem município que trabalha com controle interno, assinando. Então, eu teria que fazer um modelo igual esse aqui, ó, porém no novo, né? Porém, e colocar o controlador interno, porque tem a maioria absoluta não tem o controlador interno assinando na nota de empenho, mas em alguns municípios tem. Então, e aí tem município que não tem o contador assinando. É raro, mas tem. Então a gente tem que criar esses ainda. Ainda não liberamos essa rotina, mas vamos ter que fazer aí, que já há pedidos para isso. Né? É isso, passa a palavra agora, deixa eu ver quem que é o nosso próximo aqui. Agora é o Ângelo que vai falar para nós aí um pouquinho novamente aí. Ângelo, passa aí para ti a palavra aí. Valeu. Olá, pessoal, de volta. Vamos falar agora sobre uma, uma ferramenta que nós trouxemos para nesse ano para que a gente atendesse principalmente as advertências 13 do tribunal. Então, nós falamos sobre na emissão do balancete PECASP só com as contas que estão com saldo invertidos. O objetivo desse balancete é para que a gente identifique só as contas que estão com saldo invertido e que provavelmente vão gerar uma advertência 13. Como sugestão, normalmente eu estou fazendo análise dessas advertências, quando eu pedi para emitir o balancete, eu marco aqui, imprimir, peço o balancete do mês, se não for o caso de um determinado até o mês. Quando eu peço um balancete até o mês, eu estou pedindo de janeiro até o mês que você estiver trabalhando, ou num determinado período. Fazendo essa opção, eu vou escolher imprimir as contas com valores de saldo invertido. Ele vai me gerar um balancete destacando as contas que está com saldo invertido. Eu identifico a conta, volto aqui volto na opção pediu razão contábil e vou ver
o que ocorreu com aquela conta. Então, quando a gente faz essa opção, ele vai emitir um relatório assim, apuração das contas com saldos invertidos. Eu coloquei um período longo aqui, foi do período todo até dezembro, onde ele vai me dar as contas que estão com saldos invertidos. Qual que é o atributo da conta? Se ela é uma patrimonial, se é uma conta financeira, a sua natureza original, então as contas aqui todas eram credoras, e no balancete todas estão apresentando saldo devedor. Isso significa que nós vamos, se eu estiver mandando um balancete, o tribunal vai gerar a advertência 13. Normalmente eu faço, pego no mês que aconteceu isso, vamos falar que eu estava testando outubro, o mês que eu estou testando, verifico essas contas e peço para rodar o mês de setembro, se houver movimentação em setembro, que muitas delas pode estar, no mês ela pode estar com saldo invertido e no mês subsequente, principalmente as contas do grupo 218, porque trata de adiantamento ou retenção, então pode ser que houve um pagamento e a retenção aconteceu no mês subsequente, então ela se regulariza, hein? Não havendo necessidade de se preocupar, porque na próxima remessa ele vai estar regularizado. Então, fazendo isso, identifico a conta que eu quero fazer análise, peço o razão contábil dessa conta e vou analisar o que aconteceu. Pode ser um lançamento, um erro de conta, era para isso aqui ter sido lançado em outra conta, ou lancei na conta errada, ou alguma outra coisa aconteceu. Por exemplo, aqui era para ficar só com um determinado saldo, ficou com outro, então eu tenho que pegar essa conta e analisar. Provavelmente, como vem de saldo anterior, eu tenho que ver remontando os outros saldos para ver se tá coerente. O que faltou? Faltou fazer a provisão no exercício, ou faltou fazer um lançamento para reconhecer a dívida, ou coisa parecida em outras situações. Então, aí cabe, só fazer a análise dessa conta. Então, essa ferramenta que veio aqui é imprimir as contas com saldos invertidos, é para que o usuário tenha uma visão antes do tribunal se manifestar do que contas que estão com problemas na sua contabilidade. E a partir disso, já ir fazendo uma análise prévia para ver o que ocorreu e não deixar aparecer advertências, que normalmente são advertências não impeditivas, mas é uma advertência, é chato, fica lá pendurado. Então, a gente precisa liquidar essas pendências. Tá? Então, eu falei sobre esses saldos invertidos, foi um negócio que nós lançamos agora no segundo semestre de 2022 e vai ter. A minha sugestão é que se use bastante isso para que a gente não tenha que a gente tenha uma entrega para o tribunal bem limpa. Ok? Qualquer dúvida ou pergunta sobre esse assunto, por gentileza, envie um e-mail que nós iremos responder com maior satisfação. Eu vou passar a palavra agora para o nosso colega, o Luiz Lowley. Ele vai também fazer alguns comentários de algumas novidades no nosso sistema, e depois eu devo voltar lá, próximo das 5 horas, para falar de outra coisa, que é o CIAFIC, ok? Até logo. Obrigado, Edu. Valeu. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Luiz Carlos Lowley, só que o pessoal me chama de Luiz Lowley, né? Então,
Eu atendo Luiz Lowly, tudo. Qualquer um eu atendo. Vou compartilhar a tela aqui. Só um minutinho. Bom, o meu objetivo aqui é falar sobre 2 novos relatórios que foram implementados no sistema para o orçamento de 2023. Quais são esses relatórios? Previsão dos 15% da saúde e previsão do Fundeb. Para a gente fazer esses relatórios, a gente se baseou no manual dos demonstrativos fiscais, o MDF, né? E lá a gente tem, anualmente, dentro da página do Tesouro Nacional, a gente tem os mapeamentos do REREL, do RGF. Então, a gente usou o mapeamento que tem lá do anexo 8 e do anexo 12, respectivamente, para adotar esses modelos e aplicar eles no sistema. Então, até o momento, a gente já tem 2 prontos. Esses já estão disponibilizados na versão oficial do sistema. Aqui é só para mostrar o print lá, que é o mapeamento do anexo 12, que foi usado para fazer o anexo da saúde, os 15% da saúde. A gente não precisa entrar em detalhe aqui, é só para saber qual foi o modelo que a gente adotou, né? A mesma coisa, a gente se baseou no anexo 8 do REREL, que é a parte aplicada à educação. Nesse caso aqui, até o momento, o relatório que está pronto é a despesa do Fundeb. As opções do sistema são essas aqui, no menu orçamento, relatórios, previsão dos 15% da saúde. Aqui eu já tenho um relatório impresso, salvo em PDF. Só vou mostrar a cara dele, do relatório. Aqui temos o modelo, já impresso pelo sistema, onde a gente demonstra que, de forma bem resumida, a parte da receita de impostos e transferências constitucionais, legais, separadamente aqui, receita de impostos, receita de transferências, o total para a formação da base de cálculo e a soma da despesa prevista no orçamento. A separação aqui é por subfunção e categoria econômica. Ele é bem resumido mesmo, esse relatório de previsão. Atenção básica, separado em receita corrente e receita de capital. Assistência hospitalar ambulatorial, também a mesma coisa, despesa corrente e capital, e assim vai. No final, eu tenho lá quanto que foi a previsão da base de cálculo, né? O mínimo dos 15%. Aqui. E quanto que foi a previsão dentro desse orçamento, aqui no caso 2023. Aqui tem o valor que foi aplicado. Quantos por cento que tem nessa previsão. Dentro desse mesmo anexo, a gente tem a parte de notas explicativas, o que entrou em cada linha da parte superior, né? Aqui, por exemplo, na linha de código 0101, o que foi considerado lá dentro? Então, a gente tem quais as naturezas de receita que entraram aqui nesse exemplo. Entrou IPTU final 2, né, que é juros, IPTU final 3,
Final 4. Qual fonte de recurso? Já a fonte de recurso já mencionada aí pelos os colegas anteriormente, né? 1.500.00.00. E assim por diante. Todas as linhas têm a sua, vamos dizer assim, o seu mapeamento. Cada linha tem a sua disposição aqui, o que foi utilizado para chegar naquele valor. A mesma coisa, a hora que chega na parte da despesa, também tem. Foi considerada a função 10, subfunção 301, e assim por diante. Projeto de atividade. A mesma coisa acontece também no outro relatório. É o relatório do Fundeb. Eu também já tenho ele impresso. Aqui. De forma mais resumida também eu tenho a previsão de receita no exercício, no caso aqui 2023, né? Onde tem separado aqui as receitas totais, complementação do VAAT, VAR. Nesse caso, no meu exemplo aqui, eu não tenho previsão. Mas quando o município tem essa situação, o relatório irá buscar o valor aqui. A mesma coisa para a despesa. Previsão da despesa com os recursos do Fundeb. Separado também por atenção, educação básica e outras despesas. Isso tudo obedecendo, a gente procurou ao máximo obedecer o que está disposto lá no mapeamento da STN. Aí no final do relatório tem o que está sendo aplicado nessa previsão, né? O mínimo de 70%. Nesse exemplo aqui, ele alcançou 99%. Se tivesse demais fontes de recursos, né, as despesas 1.540, 1.541, aí, obviamente, as outras linhas aqui seriam preenchidas. Aí, no final do relatório, temos também as notas explicativas, explicando o que entrou de cada natureza de receita e quais foram as fontes de recurso para cada linha. No caso, por exemplo, a linha de código 6.1.1 entrou aqui as receitas 1751.50.01, que é as transferências do Fundeb, e a fonte de recurso 1.540. E assim por diante. A hora que chega na parte da despesa, no item 10.1, foi considerada a função 12, subfunção 365, os projetos de atividade tais, né, de acordo com cada município, e a fonte de recurso e a natureza de despesa. Bem, o que eu tenho que apresentar para vocês, no momento, é isso. Aí vocês podem perguntar assim, mas e o relatório da educação 25%? Aí eu falo o seguinte, vou pegar aqui dentro do sistema. Hoje a gente tem lá no sistema a seguinte mensagem, né? Relatórios. Esses relatórios que eu mostrei são esses dois aqui. Hoje a gente tem essa seguinte mensagem aqui, ó. A emissão desse relatório está desativada considerando a resposta do TCE ao CRJ tal. Aqui a gente fez um CRJ logo depois do comunicado, 16, como que a gente trataria esses relatórios? Aí o tribunal pegou e falou que não seria exigência nesse momento da elaboração do orçamento o CO, que com o CO, como já foi dito lá pelo Aldo, pelo Ângelo, que a gente tem que ter o CO para a gente definir o que é aplicação de saúde, educação, e no orçamento a gente não tem isso. Mas
procurando a gente atender o mapeamento, a gente seguiu o que é possível lá e já propôs o relatório. Esse relatório aqui ainda não está no sistema, por isso que eu não estou mostrando ele ainda. Mas assim que ele estiver pronto, aí a gente vai retirar essa mensagem aqui e implementar o relatório lá também, igual fez com os outros, porque, na verdade, todos os 3 relatórios aqui estavam com a mesma mensagem. Todos os 3 estavam bloqueados. Então, à medida que a gente foi liberando na versão, a gente foi desbloqueando o relatório. Então, esse aqui ainda está em andamento. Então, em breve, deverá ser implementada. Aí será retirada essa mensagem aqui. Tributário, um crédito a receber que passa o exercício financeiro, ele não necessariamente ele ainda é uma dívida ativa. Então, ele percorre esses caminhos processuais, né, que a gente chama de rito, né, o rito legal, para se configurar em dívida. E aí, no caso do sistema, a partir do momento em que você gera uma certidão de dívida ativa, né, observando as etapas que obviamente, anteriores a ela, aí, de fato, você tem a conversão de crédito a receber em dívida ativa. Ok? Feita essas considerações iniciais, aí eu vou adentrar aqui na parte da rotina propriamente dita. Aqui é um exemplo de uma base de dados, e inicialmente é o seguinte: a rotina de implantação de saldo, ela já está disponível nas entidades com a versão da tributação desde o dia 18/11 e com uma versão da contabilidade no mínimo com a data do dia 25/11, tá? Mais à frente eu vou adentrar sobre essa questão aqui. A seguir, aí o ponto é o seguinte, né? O que inicialmente a gente faz? Uma sugestão. Para vocês verem qual que é o resultado da implantação de saldo no antes e no depois, qual que é a sugestão que a gente tem? A gente emite um balancete contábil, né, com esses filtros aqui. Nesse exemplo aqui, eu considerei o mês 11, que é a implantação de saldo nessa base de dados aqui eu considerei com a data gerando efeitos contábeis no dia 1º de novembro. Né, fiz o filtro estendido, opção patrimonial, e aí eu peguei um intervalo de contas que representassem aqui as contas contábeis que viriam a figurar tanto tributos relacionados à dívida crédito a receber e dívida ativa. Ok? Bom, e aí, nesse exemplo aqui, o saldo ele seria implantado com a data do dia 1º de novembro, né? E aí, no caso, deixa eu só voltar um ponto aqui que eu acho que eu acabei passando ele aqui. Não, aqui foi estipulado, tá aqui embaixo. Aqui a gente havia estipulado aqui a data do dia 31/10, e aí sendo 31/10 é D mais 1. Então ele gerou os efeitos contábeis aqui com a data do dia 1º de janeiro. E aí, dando um exemplo assim, em relação como a prefeitura deseja fazer, se a prefeitura, no caso aqui, em especial a prefeitura, tá, gente? Caso a prefeitura deseje realizar esse ajuste de saldos ainda em 2022, essa data limite aqui, ela tem que estar até 30/10, porque obviamente como o efeito disso aqui é D mais 1, ele vai ocorrer no dia 31/12. Agora, se a prefeitura pretende deixar isso para ser feito só em 2023, aí a gente pode considerar uma data aqui de 31/12 de 2022, que obviamente os efeitos contábeis nisso. Nessa hipótese 1, o efeito da reimplantação de saldo é no ano de 2022 e na hipótese B, o efeito ele ocorre no ano de 2023. Bom, o que é o primeiro ponto a ser observado? Se por acaso tiver estipulado uma determinada data, por exemplo, vamos supor que a entidade deseja fazer isso com a data no dia 1º de dezembro, né, que é uma data que já passou já.
Se tiver lançamentos, obviamente, após essa data, será necessário fazer a exclusão deles, porque eu teria que retroagir os lançamentos para ser feita a implantação de saldo na data do dia 1º. Se for, por exemplo, ficar até o final do mês, o que se recomenda fazer? O que se pode ser feito nesse caso? A pessoa pode trabalhar normalmente fazendo o movimento diário dela aqui, no menu que vocês já estão acostumados a trabalhar, né? Que é receita, movimentação tributária, importar. Finalizar a importação diária até a data, por exemplo, vamos supor que seja até o dia 31, importe até aquela data e depois faça a devida implantação de saldo naquela data. Porque o que vai acontecer? O sistema vai zerar, como foi dito anteriormente, ele vai zerar os saldos das contas contábeis do grupo do ativo e do ativo não circulante, vai buscar os dados do sistema de tributação e vai remontar os dados com os parâmetros informacionais completamente reestruturados e, como diz, bem mais aderentes. E aqui é só um exemplo, por exemplo, se eu fosse considerar, nesse caso aqui, desse teste que foi feito, eu retroagir a data até o dia 1º, como eu já havia feito o uso da rotina diária até o dia 4, tive que estar excluindo ela. E aí, após a exclusão do diário, ou seja, a gente chegando-se na data em que vai ser feita a implantação tributária propriamente dita, a primeira coisa que tem que ser feita é a classificação das receitas, né? O menu de acesso, vou expandir a tela aqui para os senhores e senhoras poderem ver um pouquinho melhor. O menu de acesso é esse aqui, ó, quando estiver disponível, ó, receita, movimentação tributária e ajustar implantação de saldos tributários. Ele vai abrir exatamente essa tela aqui para poder ser colocada. Essa data é a data que foi parametrizada e, obviamente, o lançamento contábil é D+1, então, no caso aqui, seria no dia 1º de novembro, né, dentro desse exemplo aqui. Essa classificação das taxas, né, se você tentar fazer a implantação de saldo e tiver alguma taxa pendente, ele abre uma tela de pendência exatamente, praticamente idêntica àquela tela que o Aldo, na apresentação dele, colocou, quando ele falou sobre a classificação das receitas lá no final da apresentação dele da manhã. É exatamente a tela que é apresentada. Você basicamente vai informar a receita, vai informar a VPA. A partir do momento em que a receita, que as informações das taxas oriundas esses créditos que vão ser implantados estiverem completos, essa lista, diferentemente aqui, ela deixa de ser exibida, e aí você pode confirmar, ele vai iniciar todo o processo de implantação de saldo, né? A princípio não é uma coisa que é muito demorada. E aí, finalizada a importação, né, como mencionei anteriormente, aqui eu vou colocar em termos comparativos, você remite o balancete do mesmo período e os filtros, né, que foram mencionados aqui, observando esses mesmos filtros, no mesmo período, para você fazer uma comparação correta, né, da modificação. Então, o que acontece? Olha só, peguei um banco de dados aqui, eu tenho um antes e o depois. Percebam que a coluna do saldo, ela fica inalterada, ela não modificou, né? Só que a coluna do crédito, o antes, né, ela estava com um crédito aqui de 4 milhões, quando foi feita a reimplantação de saldo, esse lançamento a crédito aqui representa a baixa dos saldos, independentemente do que vai vir posteriormente através das informações tributárias. E esses lançamentos que vêm aqui na coluna débito representam um montante que foi verificado, calculado, observado no sistema de tributação para recompor os saldos. Aí, a partir do momento em que é finalizada essa importação, aí basicamente retoma a vida normal de uso dentro da rotina, no sentido de fazer as importações diárias, aí ele vai correlacionar corretamente uma arrecadação com o crédito a receber ou com a dívida ativa, quando for o caso.
Em síntese, né, algumas considerações finais. A implantação de saldo, né, ela consiste, observa o seguinte: a existência da parametrização da data em que se pretende fazer a implantação. Nós não vamos impor uma data padrão, mas a gente recomenda que ainda seja feito em 2022. Por quê? Porque aí você vai ter a possibilidade de apresentar o seu balanço patrimonial, né, no DECASP, né, que o Ângelo citou muito bem aí, você ter uma informação de elemento patrimonial fidedigna, mais adequada, mais aderente. Então, é importante estar atentos, sobretudo, para ser feito isso em 2022. Mencionando novamente, se tiver dados da importação diária após a data estipulada, que é nesse exemplo, né, eu estava com a data do dia, já tinha executado até o dia 4/11, falei que vou implantar o saldo no dia 1º, excluo os dados, faço a implantação de saldo e continuo fazendo a implantação diária normalmente a partir do dia 1º. Após a implantação de saldo, os efeitos contábeis serão observados na data estipulada, né? Ratificando aqui com a data de D+1. E finalizo dizendo o seguinte: a qualidade das informações contábeis, aliada a essa nova dinâmica integrativa com o sistema tributário, ela propiciará oportunamente a confecção de relatórios naquele sistema, no caso, o tributário, mais aderente à perspectiva contábil advinda do PECASP, sobretudo sobre a ótica patrimonial. Ô, Léo, ok? Pois não? Eu estava querendo que você mostrasse aí só a tela da configuração do ano fiscal lá. Ah, perdão, Tem claro. só um pontinho lá de observação, que aí depois você faz você grifar para nós também, que é importante fazer essa marcação lá. Exibe Claro. aí para nós, fazendo favor, de novo. Claro. Rola só um pouquinho aí para baixo. Pois não. É na aba aí onde... Integrações. Não, tem que ser o print, porque aí já sumiu, né? Depois de marcado, ele some isso. Depois que roda a rotina, ele não aparece mais essa informação. Pode voltar aí, por gentileza. Na apresentação mesmo. Isso aí. Pode subir lá na configuração lá. Ela vai estar apresentando. Aí depois você só grifa para aí. Permitir integração do lançamento diário. Então, essa flag aí, ela deve ser marcada caso você opte por realmente implantar os saldos já corretos. Então, essa marcação ela é necessária fazer. Aí depois você só grifa ela para nós de verdinho, para poder estar no material. Sem dúvida. E aí, gente, só para complementar aí uma informação, não se deve fazer essa implantação de saldo. A gente só está mostrando vocês que é uma funcionalidade existente no sistema agora para acertar, em definitivo, os saldos tributários. Porém, tem que ser consultado tanto o contador quanto a assessoria, porque isso vai impactar nos resultados do balanço de forma bem forte. Por que vai influenciar? Porque, para quem já trabalha na área pública há muito tempo, sabe que esses saldos tributários, desde da época do CIAS, PCA ainda, lá atrás, eles eram informados lá sem vinculações com CNPJ ou CPF. A partir dessa baixa geral e a reimplantação esses saldos vão ser reimplantados, e aí, com isso, o que vai acontecer na hora que reimplantar esses saldos? O que vai acontecer é que ele vai amarrar a cada CPF e CNPJ existente. Se não existir, não vai ter essa amarração. No exemplo que o Leonardo deu aí, nesse caso aí, acabou que aumentou o valor, né, final, né, de impostos aí, né? Mas a maioria que eu testei aqui, esse valor veio a diminuir, tá? Então, é importante ter a participação da pessoa, do contador e também da assessoria do município, para evitar maiores problemas nos resultados dos balanços do município. Tá? Só esse ponto aí que eu gostaria de falar para complementar. Agora, você tem mais alguma coisa, Léo? Ou o Ângelo pode? Não, pode ficar à vontade. Eu só agradecer aí pela oportunidade aí, os e-mails dúvidas@memory.com, e estou à disposição para os esclarecimentos que fizer necessário. Muito obrigado, Léo.
Gente, já estamos quase no final já. Agora o Ângelo vai falar sobre o CEAFIC, alguns pontos lá, e depois o Alexandro fala sobre o FDRINF, e aí a gente vai fazer, todos nós que participamos desse evento aqui como apresentadores, vamos falar aí uma palavrinha final aí para todo mundo aí, tá bom? Muito obrigado. Pode Olá, falar pessoal. aí, Ângelo. Eu de volta, eu vou falar sobre... serão poucas palavras sobre o CEAFIC. Deixa eu só achar aqui onde que eu coloquei aqui a minha apresentação, que é... evoluções para atender o CEAFIC. Na verdade, a gente teve que mexer nessa atividade até por pedido de alguns clientes. Então, nós vamos falar aqui a evolução. Eu peguei uma parte lá do CEAFIC, que é o artigo 4º, que ele fala sobre, no parágrafo 10, lá no item 4, ele fala que a utilização de ferramentas do sistema que refaçam os lançamentos contábeis, ele é vedado a utilização de ferramentas para que faça ajuste para fato contábil ocorrido. Então, ajustar a respectiva numeração sequencial e outros tipos do sistema. E o que nós fizemos para que isso prevalecesse? Na tela de configuração do ano fiscal, tem uma aba, logo que a gente olha a tela, não aparece, mas se a gente andar um pouquinho mais à direita, tem uma aba que tem CEAFIC. No caso nosso aqui no estado de Minas Gerais, ele já vem aqui com esse, como default, permitir exclusão em rotinas. Até porque o Tribunal de Contas sempre permite a gente fazer reenvio de documentos, reenvio de balancetes. Então, nós podemos voltar e consertar algumas coisas, ok? Quando essa flag está ligada, os documentos que a gente utiliza, eu peguei o documento de exemplo, o documento de pagamento, ele vem com a lixeira marcada. Então, quer dizer, você pode excluir o lançamento, depois você pode alterar através do anular o processamento. Só que quando a gente anula o processamento no pagamento, você vai poder mexer na data. Aí você pode fazer essa exclusão. Se aquela flag não tiver marcada, ele não vai vir habilitado o botão para que você possa excluir. Então, isso já é uma das regras que não deixa mais excluir. Provavelmente eu vou fazer anular o processamento e fazer um novo reprocessamento, ou estornar e fazer coisa diferente. E depois, mesmo abaixo da tela, nós temos uma aba onde a gente tem parâmetros e parâmetros gerais. Clicando em parâmetros gerais, ele vai abrir essa tela. Essa tela significa o seguinte: data de referência. Se a data de referência estiver em branco, todo usuário do sistema ele tem lá ele marca lá a data ou ele deixa em branco e pode retroagir, lançar para frente, para trás e fazer lá seus lançamentos. Agora, se o usuário administrador do sistema vier aqui e determinar uma data, ele digitar uma data aqui, o sistema vai abrir para todos os outros usuários, que não o administrador, a data fechada. Ele não altera mais, ele só vai contabilizar nessa data. Ok? Então, isso aqui é uma das... fazer com que o administrador do sistema deixa sempre o dia para o usuário final. Eu coloco lá dia 31, todos os lançamentos serão lá no dia 31. Não adianta querer voltar. Deixa eu voltar aqui. Onde que eu estava? Aqui, essa data que fica bloqueada. Então, se ele deixar em branco, aquela data fica também em branco e você pode
transitar nas datas. Se a data marcou uma data aqui, como exemplo, lá eu marquei 19 de uma determinada data, ele vem bloqueado para todo mundo. E tem um botão aqui, ó, não permitir alteração de registros. Se clicou nesse botão não permitir alteração de registros, se não clicou, ele vai ficar assim, tá? Se clicou, ele não permite nem que exclua, nem que altere. Essa é uma das... E outra coisa também, Ângelo, complementando, ela está associada também à flag de gravar, que é o verdinho. Libera ou não a gravar o documento. O gravar, porque a lixeira está mais associada lá na configuração do ano fiscal. Essa outra, por exemplo, vou dar só um exemplo aqui, bem rapidinho, gente. Desculpa aí, Ângelo. Não pode no entrar. empenho, por exemplo, você foi lá e digitou errado no histórico lá, você colocou lá fevereiro, era março. Se você deixar marcada aquela flag, nem o histórico você consegue alterar mais. Se essa flag não permitir a alteração do registro. Isso. Ou seja, o registro fica intocável 100%. Além da lixeira não ficar habilitada, ele não também não nada. permite você... Você não mexe nada nele, zero. Pode continuar aí, Ângelo. Ok. Desculpa aí. Não, que isso. Foi bom, porque eu me preocupei mais com esses dois que eu falei. Se não excluindo, já não vai alterar. Tá? E fazendo essas alterações, a gente atenderia o item 4 lá do CIAFIC. Mas isso é óbvio, é uma decisão que, como no Tribunal de Minas Gerais ainda tem essa liberdade de você mandar voltar, estornar, voltar no meses, é de decisão do administrador do sistema. Isso a ferramenta está aí, é o administrador que vai definir o que fazer com ela. Ok? Então, foi o que colocamos lá para a evolução, para atender o CIAFIC. Então, marcado, você não grava, não exclui, não altera, não faz absolutamente nada. Agora, naquela ferramenta deixamos aqui, na tela de configuração, parâmetros gerais. Essa tela é uma tela que um cliente nosso pediu, porque ele utiliza essas condições. Eles já trabalham assim em 2022, viu, gente? É um outro estado, sem ser Minas, já trabalham, inclusive, com a nova fonte. Eles trabalham lá, só o contador define essa data sempre. Essa flag de baixo aí, manter número sequencial do empenho, lá nesse estado não permite sair da sequência de empenho e não permite fazer alteração nenhuma no registro. E aí, nesse caso aí, seria empenho, liquidação e pagamento. E embaixo aí, essa parte aí não consiste de data de referência no lançamento de arrecadação. Ou seja, essa data de cima aí, ela só não iria prevalecer para arrecadação, porque lá, no caso, é uma particularidade do Estado, o contador, ele permite que, se a parte de arrecadação, que ela anda um pouquinho atrasada, ele permite eles fazerem a arrecadação, somente a arrecadação. O resto, se marcar essa flag, vai permitir. O resto, tudo não consegue fazer nada fora da data de referência que preencheu. Isso. A data que ele preencheu lá no começo. Se ele deixou essa data, todos os usuários dos sistemas vão estar utilizando essa data. Isso aí, então, para tudo. Para empenho, tudo. liquidação, pagamento, arrecadação, e tudo no sistema. Ok? Obrigado, Ângelo. Nada, pessoal. Também continua, né, o e-mail para dúvidas, e a gente pode explicar melhor, ou vai sair no manual, ou a gente vai deixar isso mais acessível para todos os nossos usuários. Então, tenha a todos um bom final de tarde, agradeço a atenção, e eu vou passar a palavra agora para o Alexandre Tan. É isso, né? Alexander Tan. Ok?
Valeu, gente. Deixa eu só sair aqui da minha tela. Nossa Senhora, estou preso na tela. Ô, Alexandre, pode puxar a tela Pode aí para puxar você. a tela para você, Alexandre. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Alexander, trabalho na Memory desde 2017. Vim também de prefeituras, como o Aldo disse aí no início do congresso. E hoje vou apresentar para vocês, de modo bem resumido e bem rápido, sobre o FD-REINF, né? Relatório esse que hoje está exigindo de todas as entidades informações relativas a prestadores de serviço, tá? O que é o FD-REINF? Ele é exatamente todos aqueles prestadores de serviço que vocês têm, pessoa jurídica e também produtores rurais, pessoa jurídica e física, para escrituração fiscal digital de retenções e outras informações fiscais. Ele é um complemento do E-Social. FD-REINF e E-Social seria um único relatório, um complemento. As informações elas vão ser unificadas na Receita Federal para a geração da DAF, né? Essa geração dessa DAF, ela vai unificar todas aquelas informações referente a GFIP, DIF, né? GPS, por exemplo, quando vocês têm prestadores de serviço e tem que gerar GPS para pagamento do INSS, hoje isso deve ser feito pela DCTF Web. Então, E-Social e FD-REINF seria um sistema que complementa o outro, tá? Essas informações são unificadas no DCTF Web, que após a geração, após a transmissão dessa DCTF Web, gera uma DAF com o valor total desses valores aí, no caso do INSS, a retenção do INSS sobre prestadores de serviço. E essa DAF, né, gerada no DCTF Web, que já tem um prazo de pagamento, né, que normalmente acontece aí dia 18, ou dia 20, dia 15, né, também essa GPS normalmente vocês têm que quitar, né, para a Receita até essa data. O FD-REINF, o prazo de envio dele é até o dia 15 do mês subsequente. E iniciou o FD a partir de 22 de agosto. A Receita Federal abriu, né, esse campo, essa exigência desse relatório a partir dessa data, com a data base a partir de agosto. Mês que vem, por exemplo, né, o mês de dezembro, a gente teria que informar até dia 15 de janeiro. Mas como o dia 15 de janeiro vai dar num domingo, então essa data é antecipada, tá? Antecipada até o dia 13, como a própria Receita Federal coloca isso em uma observação justamente para a gente não perder o prazo, tá? E aqui são os eventos que são enviados para o FD-REINF. Diante de cada parametrização que é realizada no sistema, vão gerar esses eventos que vai alimentar o ECAC, daí vocês terão as informações para o DCTF Web. Nós temos aqui primeiro os eventos de tabela, né, que são classificados pela sigla aqui R, né? Vocês podem lembrar aí que o E-Social é pela sigla S, né? Os eventos do E-Social. Da FD-REINF, R1000, no caso, o evento de tabela referente ao contribuinte, eu vou explicar à frente a respeito disso. O 1070, né, que é referente a processos administrativos e judiciais nos credores. Esses eventos de tabela, pessoal, tem que ser enviado
para a Receita Federal, caso vocês ainda não tenham nenhuma informação no ECAC. Né? Vocês já fizeram diversas informações no ECAC, devido ao nosso sistema ainda não ter sido disponibilizado em tempo hábil, como foi disponibilizado o layout do FDRINF e o sistema foi preparado para isso, muitos de vocês já fizeram informações pelo ECAC, manualmente. Porém, agora, né, nós temos os sistemas, o sistema próprio para a gente fazer isso, e nesse sistema a gente tem esses eventos aí que são gerados. Se porventura no ECAC não tiver informação nenhuma, então tem que ser enviado inicialmente um evento de tabela, né, que vai ser a informação do contribuinte, para, em consequência, vir os eventos periódicos, né, que é classificado pelo R2010 e pelo R2055. São os eventos que normalmente todas as entidades têm, tá? Vocês vão conseguir identificar quando classificar que são esses dois eventos que são os principais que são enviados no FDRINF. E tem esses outros eventos aqui que, porventura, não vai ter na prefeitura, na entidade, na Câmara, né, ou no Instituto, qualquer uma das entidades, esses eventos aqui, né, mas o 2010, 2055 são os comuns, tá? Desses eventos, ao enviar para a Receita Federal, vai ter um arquivo retorno, um evento de retorno de cada evento, que é classificado pelo R5000. Nesse retorno, a gente pode ver diversas situações. Se o evento foi enviado com sucesso, se ele foi enviado com erro, aí tem as particularidades para cada erro, né? Se ele está com alguma inconsistência ou faltou algum preenchimento, né? Então, tem realmente esses eventos, eles vão retornar, né, referente a cada um dos eventos enviados, né, a prestador de serviços ou aquisição de produção rural. Depois de enviado um período, um mês, vocês vão ter que fazer também o evento de fechamento. Esse evento de fechamento, ele também é enviado para a Receita Federal, né, onde é reconhecido pela Receita e fecha o mês, né, daquele período que você está informando. Portanto, se haver necessidade de alguma alteração ou de alguma inclusão naquele período que já foi fechado, a gente pode também fazer a reabertura, caso necessário, que é classificado pelo R2098, certo? Esses são os eventos disponíveis no momento que a gente tem no nosso sistema. Para a gente conseguir gerar esses eventos, né, que aqui tem a classificação de todos, vocês vão ter esse material também, para depois vocês consultarem, né, explicando de cada um aqui, o R1000, né, que são as informações da entidade tomadora de serviços, né, pode ser acessado por esse menu, né, lá em dados complementares do E-Social FDRINF. As informações nesse campo, elas são divididas também com o sistema de E-Social, né, como eu disse antes, é um complemento os dois sistemas. O 1070 são informações de processos de isenção sobre cobrança de impostos ou taxas. Tá? Algum credor que, porventura, tem algum processo específico que permite ele não cobrar o INSS, então é cadastrado e gerado a partir desse evento. O 2010, né, que é o evento que a gente tem também nas entidades, são os prestadores de serviço pessoa jurídica. Tá? Então, todo aquele prestador de serviço, pessoa jurídica, você vai ter que parametrizar para informar a Receita Federal sobre a dedução do INSS, né, a retenção do INSS para o repasse. Também aquisição de produção rural, que são os produtores rurais, pessoa física e que também pode ser pessoa jurídica. Em resumo, o que vai no FDRINF, pessoal, são esses tipos de prestadores de serviço.
Prestador de serviço pessoa física serão informados no E-Social. Tá? No REINF vai entrar pessoa jurídica, pessoa física e jurídica no caso de produtor rural, que vão ser reconhecidos por esses 2 eventos que serão enviados. O 2099, que é o envio para o fechamento, né, do mês informado, e o 2098, que é a reabertura de mês informado para correção ou inclusão de novas informações. Se porventura vocês já enviaram um mês, já fechou, e no ECAC, nós verificamos no ECAC e viu que já está fechado também, tem a possibilidade da reabertura se caso, porventura, apareceu alguma nota que não foi informado em tempo hábil. Né? Lembrando que, né, se aplica as penalidades devido ao atraso do envio das informações. Né? Então, a gente tem que se atentar para esse lado também. Porém, sempre a gente vai ter essa oportunidade, dessa possibilidade de reabertura, correção e envio, ou reabertura, inclusão e envio, novamente, tá? Depois a gente vai ver diretamente dentro do sistema exatamente como que a gente vê essas opções. E para parametrização das notas fiscais que tem o desconto de INSS e que será material para informação do FDRINF, nós temos o menu, né, despesa FDRINF, com essas opções, onde a primeira opção vocês vão verificar os credores com descontos de INSS. Ou seja, todos aqueles prestadores de serviço que têm desconto do INSS, eles aparecerão aqui, nesse relatório de consistência do FD. Depois de parametrizado esses credores, nós partimos para o próximo relatório, que também serve para a conferência, que serão os credores parametrizados, aqueles que têm nota ou sem notas. Tá? Então, assim que a gente parametriza, a gente tem essa segunda opção de relatório. Processos administrativos e judiciais, cadastra aqui, que são aqueles processos de isenção da cobrança do INSS, como eu tinha dito antes. E a pesquisa de notas fiscais FDRINF é onde a gente vai fazer as parametrizações das notas fiscais e prestador de serviço pessoa jurídica e produtores rurais pessoa física e pessoa jurídica, que são os prestadores de serviços que entram no FDRINF. Né? Essa parametrização aqui de credores, a gente faz acessando, né, despesa, credores, né, cadastro. E dentro do quadro de cadastro tem agora um novo botão, né, que vocês já viram aí, muitos de vocês já fizeram já o FDRINF, já enviou diversas vezes, né, já entrou em contato conosco, a gente já participou juntamente aí nesse envio, e muitos de vocês só enviou pelo ECAC, manualmente. Mas, fazendo essas parametrizações, né, primeiro do credor, que é aqui dentro, né, a gente acessa credores, cadastro, clica em dados FDRINF, vai abrir esse quadro. Na abertura desse quadro, caso seja pessoa física ou jurídica que seja produtor rural, a gente marca apenas as flags aqui em cima, as opções que a gente tem, né, para produtor rural. Caso seja produtor rural, contribuinte previdenciário sobre a receita bruta, que normalmente acontece com a maioria, tá, pessoal? Vou dar um exemplo para vocês. Normalmente, produtor rural, que a gente tem nos municípios, são aqueles produtores que plantam ali o alimento e fazem parte de um programa de alimentação escolar. Então, normalmente, esses produtores rurais é essa flag e também contribuinte previdenciário sobre a receita bruta. Agora, caso um produtor rural faça parte de uma folha de pagamento específica, seja numa cooperativa, numa associação, aí não se marca essa opção, tá? Então, a maioria desses produtores rurais, a exemplo, né, vai ser as duas flags aqui, no caso de produtor rural. E no caso de prestador de serviço pessoa jurídica, vai ser esse quadro aqui, onde tem os serviços específicos segundo o layout do FDRINF.
né? Não tem como a gente escapar desses serviços que aparecem aqui, tá? A gente só pode optar por eles, né? Utilizo um exemplo aqui também que o pessoal tem usado muito quando é uma empresa de pavimentação asfáltica e tem desconto do INSS. Esse prestador de serviço, ele vai no FD-REINF. E aqui não tem especificamente pavimentação asfáltica, né? Então, o pessoal tem colocado normalmente como construção civil, tá? Para que o cadastro seja completo e possa ser informação no FD-REINF. Essas duas telas aqui, que a gente vai utilizar muito antes de qualquer envio, antes de entrar no sistema do FD-REINF, a gente tem que passar por essas duas telas, tá? Então, a gente vai fazer na prática aqui, eu vou mostrar para vocês um exemplo do produtor rural e também um exemplo de pessoa jurídica para a gente ver e para a gente fazer juntos aqui para vocês verem que é bem simples a informação. Isso porque normalmente vocês já têm, já para aparecer nesses relatórios, já é uma liquidação que tem uma nota fiscal que teve essa retenção de INSS. Lembrando, pessoal, que eu só estou falando do INSS esse ano, 2022. Em 2023 também vai se exigir o imposto de renda, tá? Então, em 2022 por enquanto, é apenas o INSS. Para acessar esse menu e ter essas informações, né, em despesa FD-REINF, onde eu tenho essas informações aqui, é uma configuração básica que todos vocês já conhecem, né, que a gente acessa em configurações, ano fiscal e abertura. A gente puxa o ano aqui. Nisso tem o menu FD-REINF, tá? Com a marcação de habilitar o menu, FD-REINF Web. Tá? Então, ele abre esse menu aqui para vocês em despesa FD-REINF, com aquelas opções que a gente viu, e a gente vai ver um por um agora. O primeiro relatório a conferir, a gente acessa o relatório de inconsistência FD-REINF. O período aqui, normalmente, a gente puxa desde o início o que é exigido na FD, 1º de agosto, tá? Sempre com o intuito de verificar se existe notas para serem classificadas. Pode ser que já foi classificado em um determinado mês, mas passou despercebido algum credor, algum prestador de serviço que deveria ter ido na FD e não foi parametrizado como deveria. Então, aqui abriu diversos prestadores de serviço. A maioria, como acontece no município de vocês, sempre são prestadores de serviço pessoa física, tá? Então, esses não entram no FD-REINF. O que vai entrar no FD-REINF é pessoa jurídica prestador de serviço, ou então produtor rural, pessoa física e pessoa jurídica. Então, cabe a vocês verificar esses credores se eles se encaixam nesse serviço FD. Eu tenho que informar esses credores lá se é prestador de serviço pessoa física, não. Mas se porventura eu tiver aqui um produtor rural, ele vai aparecer como pessoa física também, pode aparecer como pessoa física. Então, tem que avaliar, será que algum desses aqui é produtor rural? Né? Aí, após a marcação, vocês vão ver que tem duas colunas aqui que vai ser demonstrado quem é produtor rural, certo? Pesquisando o relatório, né, que são várias informações nesse modelo aqui que a gente está usando, eu tenho também pessoa jurídica, né? Eu vou pegar como exemplo esse credor, né? E vou pegar esse credor aqui que é produtor rural também, para vocês verem como funciona. Aqui na inconsistência é bem claro, tá? Estão relacionados abaixo quem teve retenção de INSS no exercício ou no exercício anterior, né? Que vem pela liquidação. Então, esse relatório aqui, o que teve desconto de INSS, ele vai vir para cá, tá? Então, é definir se ele vai ser de fato um produto FD-REINF, ou seja, um evento 2010 ou 2055, tá? Saindo do relatório aqui, vamos parametrizar, como eu mostrei para vocês lá no slide,
o credor, porque eu sei que um credor é produtor rural e o outro credor, ele é serviço terceiro, pessoa jurídica. Eu puxando o credor que é produtor rural, clicando em dados do FD, vai demonstrar essa mensagem de alerta, tá? Porque é uma pessoa física que eu estou chamando ali. De acordo com o manual FD, não é possível informar uma classificação de serviço para um credor pessoa física, tá? Classificação de serviço não é possível para pessoa física, ok? Mas esse é um produtor rural. Tanto que a classificação de serviço vocês podem ver que está inabilitado, só porque é CPF, ok? Como ela é produtora rural, ela é aquela produtora rural que foi lá na roça dela, plantou, né, colheu e distribuiu na prefeitura a partir de um contrato, a partir da participação de um programa, né? Então, ela é produtora rural e contribuinte pela Receita Bruta. São essas duas informações que eu vou marcar. Gravei aqui na tela. Sempre por segurança, a gente grava aqui também na saída, tá? O outro credor, eu já vou fazer a parametrização dos dois, que eu peguei como exemplo um prestador de serviço pessoa jurídica, também eu vou fazer a parametrização dele, porém, ele, sim, eu vou classificar um tipo de serviço. É uma pessoa jurídica, é o que vai no FD-REINF. Digamos que essa empresa está construindo uma unidade de saúde no município. Então, é uma construção civil. Eu vou incluir esse serviço nesse credor e gravar. E gravo aqui na saída. Quando eu volto para acessar os dois credores, vocês podem perceber que eles já vão estar marcados. Da pessoa física sempre vai aparecer essa mensagem, tá? Marcado, ok? E também da pessoa jurídica. Também já está marcado aqui construção civil, ok? Depois dessa marcação da conferência do primeiro relatório, a gente pode verificar que essa marcação vai aparecer. O mesmo relatório, tá? Eu vou entrar aqui só para mostrar para vocês do produtor rural. O mesmo relatório aqui, ó, de inconsistência do FD, no caso de produtor rural, tá? Ele vai trazer para mim a marcação, certo? Eu marquei que esse credor é produtor rural, então aparece aqui os X e à frente eu já não tenho mais aquele credor pessoa jurídica, né? Ele já saiu daqui. Quando é pessoa jurídica prestador de serviço e é parametrizado no credor, ele sai daqui, tá? Então ele não aparece mais como inconsistência. Porém, o produtor rural ele vai aparecer aqui a fim de demonstração, tá? Ele vai aparecer demonstrando aqui que de fato ele é um produtor rural e já foi parametrizado. Fazendo essa primeira parte, a gente parte para o segundo relatório, onde a gente verifica se tem alguma informação para ser parametrizada. Então, vou pegar o mesmo período. A gente sempre tem que consultar sem notas fiscais, tá? Pode ser que, porventura, um credor esteja parametrizado como serviço FDR-INF e a nota fiscal não foi lançada na liquidação, por algum motivo, ou quem lançou, fez o lançamento, fez a liquidação, esqueceu de lançar a nota. Então, sempre a gente verifica sem notas. E com notas fiscais, que vai ser aí o nosso caso, o nosso exemplo aí. Eles já vieram para cá. Eu tenho 2 notas fiscais para que possam ser parametrizadas. As notas fiscais abaixo relacionadas não possuem o registro de lançamento para dados do FDRINF. Nós simplesmente parametrizamos o credor, por enquanto. Agora nós vamos parametrizar a nota. Então, esse aqui é um relatório de verificação, tá? Que sempre é importante a gente passar por ele. E agora a gente vai fazer a parametrização da nota. Depois eu volto aqui em processos administrativos só para explicar para vocês. Puxando aqui o mesmo período, observe que sempre eu estou puxando o mesmo período justamente para a gente certificar que dentro do período de início da exigência do FDRINF se tem notas ali a ser parametrizado ou não.
E aqui apareceu as duas notas que a gente tem. Primeiro, vamos parametrizar o produtor rural. É só clicar nesse botão aqui abaixo, ele vai abrir a telinha, né, com a parametrização que é exigida. Vejam bem, a partir da liquidação que foi feita, já traz aqui o número da nota, a série, o valor bruto, a data de emissão, que na verdade é a data de emissão da nota, ou data da liquidação, né? E o indicativo de aquisição, que é o importante para produtor rural que vocês têm que saber. Nós temos essas opções que o FDRINF colocou para a pessoa física. Quando é pessoa jurídica, produtor rural, aparece outras opções aqui. Por isso, essa sequência aqui está diferente, tá? É por causa disso. Os outros são para pessoa jurídica, no caso, produtor rural. Então, esse produtor rural, ele faz parte de algum programa? Ele é um segurado especial, em geral, né? Ou ele faz parte da produção isenta? Ou seja, isso está no contrato do produtor rural, como ele foi contratado, qual é o tipo de serviço, como que ele fornece os alimentos. Então, nós vamos escolher aqui que esse, porventura, é programa de aquisição de alimentos, tá? Quando se marca aquela opção lá no credor, né? Vou voltar aqui só para vocês Então, verem aqui, sim. só fazer um adentro aí, o tempo já estourou, tá? Aí Ah, tem que tá. ser um pouquinho mais Uhum. rápido aí, porque é mais para demonstração, né? Então, Tá ok, só adiantar aqui. tá ok. Voltando nessa opção aqui do credor, né? Quando a gente marcou contribuinte previdenciário sobre a receita bruta, ele já traz automaticamente aqui o INSS retido, o GILRA e o SENAR, que são os descontos que tem que se fazer de produtor rural, ok? Então eu vou parametrizar ali, gravar aqui. Aí ele grava, a tela continua, tá vendo? Mas eu gravei o 2. Eu posso fechar a tela e partir para o próximo. Parametrizar aqui também a pessoa jurídica, que é um pouquinho diferente do produtor rural. Aqui a gente tem que optar se esse prestador de serviço é empreitada total, parcial ou não se aplica, né? Se for empreitada total ou parcial, ele vai exigir o CNO, que são 12 números, né? Então, todo CNO que já vem na nota fiscal, ele já vai aparecer aqui para você. Na nota fiscal, vocês têm que digitar ele aqui também. Nesse caso aqui, suponhamos que seja empreitado total e tenha o CNO. Então, com 12 dígitos ele passa. Caso contrário, ele não aceitaria. Se faltasse um número, ele exigiria os 12 dígitos, tá? Então, e aqui já vem a classificação do serviço que a gente fez lá no credor, né? Passando aqui a base de cálculo, ele traz automaticamente o valor bruto da nota. Portanto, normalmente, quando são serviços, né, já vem até descrito na nota, acontece em muitos casos, 50% é mão de obra, 50% é material, né? Então, suponhamos que aqui seja 50% é mão de obra, ele já traz automaticamente o cálculo aqui, que esse cálculo vai coincidir com o cálculo da sua liquidação que você descontou o INSS. Feito essa parametrização, né, nós temos outros campos especiais aqui, só se caso tiver mesmo isso especificado na nota. Não tendo, você salva aqui nesse primeiro quadro e salva aqui. Prontinho. Então, as duas notas estão parametrizadas. Nós já temos material para acessar o FDRINF e enviar para a Receita Federal, tá? O acesso ao FDRINF vocês vão fazer a partir desse link. Eu vou acessar rapidinho aqui, que o horário já estourou aí, mas só para conhecimento que nós já temos o sistema para vocês acessarem o FDRINF Web, tá? O link para acesso é esse aqui, esse material vai ser disponibilizado para vocês. E ele serve exatamente para isso, importação, consulta e envios dos eventos da Receita. Como que a gente acessa esse link? A gente tem que selecionar a entidade, o acesso com usuário e senha do SEAP, e a gente vai precisar de certificados digitais A1 e A3 para o envio, tá?
acessando o link, vai demonstrar a página aqui, que é essa, tá? Eu vou usar um exemplo aqui de um município, tá? Essa prefeitura inteirinha. Após o acesso à prefeitura aparece essa página, você tem que colocar usuário e senha que acessa o CIAP. Essa é a tela do ambiente EFD Reinf Web. Nós estamos aqui no ambiente de homologação. No caso dos seus acessos, vai aparecer ambiente de produção, tá? Eu vou passar de forma muito sucinta aqui, nesses quadros, tá? Mas a gente vai ter um treinamento específico da FD Reinf e também Isso a aí. gente tem um material específico para vocês também disponível na página, tá? Então, aqui, muito rápido aqui. As configurações em parâmetro é onde a gente tem sobre o certificado, né? Vocês, se é A1 ou se é A3, vai estar classificado aqui. Quando é A1, ainda tem essa opção aqui, tá? De certificado digital, esse que é específico para adicionar o A1. E sempre é importante observar, pessoal, o término de validade de cada certificado que vocês têm para ter certeza que vai ser o certificado ativo para uso. A gente vai precisar do certificado digital para envio para a Receita Federal, tá? A importação, ele vai pegar aqueles dados que a gente acabou de parametrizar lá no CIAP e trazer para cá. Ele vai gerar um novo código de processo de importação, que seria o 449. Eu não vou fazer a importação aqui agora, porque isso depende muito da quantidade de eventos que cada um tem, da internet, né, e do momento de importação que está ocorrendo também na memory. Então, depende desses trâmites todos, pode ser rápido e pode ser demorado. Depois de importar, né, que já pegou os dados no CIAP e trouxe para cá, tem como consultar cada evento que é transmitido. O R1000, né, que é sobre a entidade, ele trouxe aqui, nós já temos uma situação aqui que foi enviado com sucesso, a gente consegue verificar detalhes, né? Quando é enviado com sucesso para a Receita Federal, sempre vai trazer um recibo, certo? Está aqui o recibo. E aqui tem informações pertinentes a esse evento, correto? Também os outros eventos, né? O 2010, que é aquele prestador de serviço pessoa jurídica, ele vai entrar aqui, e o 2055 é o prestador de serviço produção rural, né, o produtor rural que vai entrar aqui, que da mesma forma tem como a gente consultar quando é enviado com sucesso, né, tem aqui todos os dados, né, referente, inclusive de notas, né, identificação do produtor, o detalhamento, é só clicar nos campos, né, e verificar os dados, né, tem todas as informações possíveis aqui dentro. O evento, eu não falei anteriormente lá do 1070, mas são aqueles processos administrativos, se caso algum credor tiver, e foi cadastrar lá naquele menu, né? Se foi cadastrado lá, ele também vai ter um evento 1070, né, que seria processos administrativos. Depois que importou, consultou, viu que está tudo ok, vamos enviar. O enviar, nós temos, no momento, disponibilizado eventos, fechamento, reabertura, tá? O retorno e exclusão ainda está em preparação, está em desenvolvimento e, em consequência, a gente vai disponibilizar também. Porém, no ECAC, a gente tem retorno e tem também a possibilidade da exclusão aqui dentro. O retorno acontece quando a gente envia os dados para a Receita e ela retorna, né, o resultado, se é enviado com erro, ou alguma situação adversa, alguma situação de erro. Em eventos, quando a gente clica em eventos, é aqui que a gente vai enviar aquilo que a gente importou para cá. Né? Tem até algumas situações aqui já de alguns eventos, né? Inclusive um evento de exclusão, porque esse aqui é um banco de teste, né? De homologação. E todos os eventos que vocês vão conseguir enviar, todos eles têm que estar nessa situação, pendente, tá? Todo evento é pendente quando você importa para cá. Ele estando nessa situação, você vai conseguir enviar para a Receita Federal. Aqui tem situação de enviado com erro também, o tempo é curto, eu poderia mostrar, mas não vai dar tempo.
E toda vez, ao enviar para a Receita Federal, é importante vocês filtrarem aqui. Primeiro, enviar o evento de tabela para aqueles que não têm nenhuma informação no ECAC. Então, selecionou o evento de tabela e clicou em enviar, finalizou esse envio, volta aqui no enviar e vem para eventos periódicos. Aí ele vai puxar os eventos periódicos existentes, clicando em enviar, ele vai enviar também. A gente pede separadamente justamente para que a Receita Federal tenha o retorno dos eventos, né, de retorno com as informações corretas, tá? Então a gente pede para filtrar aqui justamente para enviar separadamente. Terminou esse envio, já estou terminando, tá, gente? Terminou esse envio, a gente tem o fechamento, onde a gente pode incluir um fechamento para enviar. Né? Então, eu tenho o evento de fechamento, eu tenho que incluir ele aqui dentro. Eu incluindo, né, eu seleciono o mês referente, né, incluo. Aí ele vai vir para cá com a identificação do evento de automática, com o contato do contribuinte que já foi preenchido lá no momento do certificado digital, lá em parâmetros, e as informações de fechamento. No mês de agosto, por exemplo, apareceu aqui que tem o evento 2010. Ok, finalizou aqui, salvou, ele vai criar um evento de fechamento para ser enviado. Aqui eu consulto o evento de fechamento, certo? Aqui dentro eu vou consultar apenas, tá? Agora, para enviar, eu tenho que vir em enviar eventos. Daí ele vai trazer aquele evento de fechamento que eu criei, que já apareceu aqui como pendente, né, referente ao agosto que eu abri, que é o R2099, e clique em enviar para fechar no ECAC, certo? Agora só finalizando mesmo, tá? Porque é muita informação referente a isso. Sempre é importante a gente acessar ao ECAC na Receita Federal e sempre é exigido os certificados. A1 é instalado na máquina, A3 é o token, né, que é conectado na máquina. Acessando ao FD Reinf no ECAC, lá você vai ter todas as informações, se o mês já está lá, se já está fechado, as informações que foram enviadas do FD Reinf Web para a Receita Federal. Vai aparecer acessando a partir desses links aqui, eu coloquei aqui em detalhe. E o DCTF Web no ECAC já é recomendável que seja gerada a DAF no DCTF Web, mesmo que ainda não tenha as informações da fase 3 do E-Social ainda, mas já tem as informações do FD lá e já está sendo exigido pela Receita Federal ser pago a partir da DAF, a partir do mês de outubro. Então, o período 10/2022 já está sendo exigido pelo DCTF Web gerar essa DAF. Quem já pagou pelo GPS, como já vinha pagando antes, depois vai ter que fazer uma compensação, porque vai ficar essa transmissão DCTF Web na Receita Federal como em aberto, em andamento. E daí, como foi pago de outra forma, depois tem que fazer essa retificação, né, essa compensação. Eu até acessaria o FD Reinf lá pelo ECAC para vocês verem, mas como o tempo é curto, né, eu agradeço aí esse tempo que eu já puxei bastante, né? E vocês precisando, né, a gente está à disposição.